Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga na Vara da Infância de Santos. Estou trabalhando com adoção já há um tempo. Então, queria dar boas-vindas para quem está chegando agora e um oi de novo para quem já participa, enfim, né, para as pessoas já conhecidas. A Beth propôs esse tema, então, de tirar dúvidas, né? E, assim, talvez eu possa falar um pouquinho do que tem sido a adoção nos últimos anos. Eu tenho que falar alto aqui. Sandra, está muito baixo o seu som. Tem que falar mais alto. Se eu falar muito baixo, vocês me avisam, tá? Eu posso falar um pouquinho do que tem acontecido na adoção nos últimos anos, porque eu estou vendo que tem bastante gente que está na fila, né? Ou está querendo entrar, enfim. Então, esse ano, a gente completou 10 anos de levantamento numérico, né? No levantamento quantitativo das adoções em Santos. E eu vou olhar minha cola aqui, que a gente teve nos últimos 10 anos, 192 adoções. Mentira, 192 crianças disponibilizadas para adoção de 2012 até 2021. São 10 anos. Então, dessas 192 crianças, desses últimos 10 anos, a gente teve 101 meninos e 91 meninas. A gente teve mais da metade dessas crianças até 1 ano, a gente teve 110 crianças até 1 ano, 19 de 1 a 3 anos, 14 de 3 a 5 e 49 de 5 a 15 anos. E com relação à etnia, a gente teve também mais da metade dessas crianças da etnia branca, 108, 71 pardas, 12 negras e uma criança de origem oriental. Isso nos últimos 10 anos, que é uma estatística que, ao meu ver, ela vai contra a crença geral de que só crianças mais velhas são disponíveis, só crianças, né, de outras etnias. Enfim, são dados que eu acho que são relevantes, interessantes, né, para a gente ter em mente. Tem outros desdobramentos desses dados, por exemplo, como o Ranieri estava falando, crianças cujas mães usaram droga na gestação, crianças cuja mãe é portadora do HIV. Tem outros dados, depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês se interessarem, mas eu queria chamar a atenção para esses dados, que eu acho que isso dá uma média de quase 20 crianças por ano. A gente tem, na verdade, uma média dos 8 primeiros anos desse período de crianças, de uma média de 17 crianças por ano, e nos últimos 2, 3 anos esse número aumentou muito. No ano passado, por exemplo, a gente teve, deixa eu abrir aqui de novo, 27 crianças disponibilizadas para adoção. É um número muito maior do que a média dos outros anos, como um reflexo das que a gente acredita, a gente tem observado isso, né? Como um reflexo das condições sociais que o país entrou nos últimos anos. Então, isso gera um maior número de crianças disponíveis para adoção, aumenta o número de crianças que saem das suas famílias de origem para famílias adotivas. Eu queria falar com vocês coisas que interessem para vocês, né? Então, essa foi uma pequena introdução, e aí eu queria deixar vocês à vontade para fazer perguntas, para falar, enfim, né, tirar dúvidas mesmo. A Carla e o Tiago, que chegaram agora, se tem questões mais básicas ou outras pessoas que já estão no caminho, que querem perguntar outras coisas, eu estou à disposição, e fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Sandra, boa noite. Boa noite. Posso começar? Então é o seguinte, eu vou te perguntar. Desculpa te cortar. Vamos fazer algo assim, rapidinho. Quem for perguntar, se apresenta rapidinho. Ah, tá joia. Então, meu nome é Patrícia, né? Eu estou ainda em processo de habilitação
Está fazendo um ano esse mês de março que eu entreguei a documentação, mas ainda não passei pelas entrevistas. Fiz o curso online em junho do ano passado e ainda estou aguardando marcarem as entrevistas, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer foi essa, porque a Sandra é uma fofa, sempre responde gentilmente os nossos e-mails. Mas o último e-mail que eu recebi seu, Sandra, eu até vou falar aqui na reunião, porque pode ser que existam outras pessoas na mesma situação, né? Você me respondeu assim que o processo tinha sido encaminhado para a sessão técnica e estava aguardando agendamento. Eu queria saber o que é isso exatamente, quando vai para a sessão técnica. Tem alguma previsão ou ainda não? Então, a sessão técnica é a sessão técnica de psicologia e serviço social, tá? Como a gente explica, como eu explico no curso, a vara da infância tem o cartório e tem a sessão técnica. Então, o cartório é onde ficam os escreventes, auxiliares, o diretor, o coordenador, os chefes, enfim, da parte burocrática, do andamento do processo no cartório, e tem a sessão técnica, que é onde ficam os psicólogos e assistentes sociais. O cartório fica no fórum, no primeiro andar do prédio central da escadaria, e a sessão técnica fica naquele prédio da São Francisco, onde fica o JEC, lá, o antigo Pequenas Caldas. A gente está no segundo andar daquele prédio. Então, quando fala que o processo foi, ele não vai fisicamente, porque é o processo digital, ele vai, tem um sistema chamado Sistema de Automação da Justiça, que o processo vai para filas, né? Eles mandam para fila, fala que é a rede social do tribunal, assim, o processo vai de uma fila para outra. Então, o processo saiu do cartório, da fila do cartório, e foi para a fila da psicologia e do serviço social. As filas são duas, né? Então, o que significa? O chefe da sessão vai distribuir entre os profissionais aquele processo, e cada profissional um da psicologia ou do serviço social, receber aquele processo e combinar as datas, ou a data das entrevistas. Em geral, a gente tenta fazer uma combinação ou no mesmo dia ou datas próximas, né? O que aconteceu nos últimos tempos foi que, por causa da pandemia, a sessão técnica ficou bastante tempo sem fazer nenhum atendimento, porque os conselhos de psicologia e serviço social consideraram inapropriado entrevistas online, principalmente em casos de litígio e tal. Não é o caso do cadastro, mas ficou muito tempo fechado, ficou muito tempo parado, né? Então, acabou atrasando mesmo o agendamento dos casos. E quando a gente voltou, a gente acabou recebendo muitos casos que ficaram represados, de situações de violência, situações de negligência, de situações urgentes, de conflito de vara de família, criança vítima de violência sexual, que a gente atende da vara criminal. Então, todos esses casos urgentes vieram ao mesmo tempo. E a nossa equipe está cada vez menor, as pessoas estão se aposentando. Ano passado, a gente perdeu uma colega que faleceu. Enfim, então, a gente está tentando equilibrar tudo e distribuir os processos entre a gente de uma forma que as coisas funcionem, né? Então, de fato, esses casos, esses cadastros acabaram atrasando, como atrasou também muitas outras situações, né? A gente atende também casos de idosos, né, interdições e tal, que também são casos urgentes, que têm prioridade, casos de criança acolhida têm prioridade, casos de família, às vezes tem situações de violência também, tem as questões da vara criminal. Então, assim, a gente ficou bastante atrapalhado nesse sentido, a pandemia atrapalhou mais ainda, né? Então, realmente teve um atraso, né? Então, o teu processo, se eu disse que foi processão técnica, eu verifiquei, então, está lá esperando, provavelmente os colegas receberem esse processo e agendarem essa data. Aí, o que vai acontecer? Eles vão colocar a data no processo e você vai ficar sabendo. Além disso, o oficial de justiça vai te intimar com relação à data da avaliação, das avaliações. Então, eu queria te perguntar também, esse número do processo e senha que eu não recebi, como eu pego esse número? Ou é só depois de habilitado? Não, você pode acessar, sim. Eu queria deixar claro, assim, eu vou repetir isso, porque é bem complicadinho. Assim. Tem duas coisas que vocês precisam saber. Uma é o número do processo e a senha, que vocês podem pedir para o cartório da Vara da Infância. Eu vou escrever aqui o endereço do cartório, para vocês entrarem em contato por e-mail
Peraí, deixa eu escrever para não atrapalhar. Ó, esse endereço que eu coloquei aqui no chat é o endereço do cartório da Vara da Infância, santosinf@tjsp.jus.br. Você manda um e-mail para lá e pede a senha do teu processo. Você tem o número do processo? Tem, né? Não tenho, então. Não. Não tenho nada. Você não recebeu a intimação? Eu recebi a intimação quando eu fui fazer o curso, né? Mas aí, não sei te dizer, ali tinha o número do processo? Lá em cima tem o número do processo, tem o escrito Tribunal de Justiça e tal, e aí tem um cabeçalhozinho, ali está escrito o número do processo. Você manda o número do processo, o teu nome, eu não sei se, aí eu não sei, aí é questão do cartório, mas manda um e-mail dizendo que o número do teu processo, o teu nome, e pedindo a senha do teu processo. Tá? Mas se eu não achar o número, eles informam? Você vai achar. Se você olhar na intimação, você vai achar o número. A Maria Aparecida não te mandou um e-mail quando ela fez o teu processo? Você deu a entrada pessoalmente ou online? Online. Então, quando a Maria Aparecida autua o processo, em geral, ela manda um e-mail para a pessoa informando o número. Maria Aparecida, eu vou procurar nos e-mails aqui, então, porque hoje eu até procurei nos seus e-mails para ver, né, se tinha alguma coisa, mas não tinha. Aí eu não lembrava mais o nome de quem eu pudesse procurar, que de repente pudesse ter se perdido esse número. Aí eu falei, eu acredito que eu não tenha recebido, porque... Bom, de qualquer forma, ou você procura o e-mail, ou você procura na intimação que você recebeu, lá em cima tem o número do processo, com certeza. Aí você manda o número, manda teu nome para esse e-mail e eles vão te dar a senha. Aí você entra no site do Tribunal de Justiça e lá você consegue acessar o teu processo. Tudo que acontecer no processo vai aparecer lá. Tá bom? Tá bom. Quem já está cadastrado, quem já tem data de aprovação, consegue entrar no site do Conselho Nacional de Justiça para ver o seu cadastro no Sistema Nacional. Mas isso é só para quem já está aprovado no cadastro. Quem não está aprovado não aparece lá por enquanto. Tá. Eu tenho mais uma perguntinha, rapidinho, posso? Eu até falei hoje isso no grupo lá, acho que vai ter mais gente também que vai ter essa mesma dúvida que eu. Eu participo de um outro grupo de Facebook de adoção, né? E nesse grupo eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela falou que ela era da vara da Zona Leste de São Paulo. Não lembro qual vara. Ela falou que era da Zona Leste. E aí ela falou que ela conseguiu uma criança de 1 ano e meio em 1 ano e 2 meses, entre o tempo que ela deu a entrada e que a criança chegou para ela. Ela conseguiu entre 1 ano e 2 meses. Aí eu falei, meu Deus, mas como é que pode? Por que foi tão rápido, né? Você sabe me dizer? Aí ela falou, porque depende de vara para vara. Por que você não procura a vara da Zona Leste? E aí a gente até comentou hoje isso sobre no grupo, acho que foi o Ranieri que falou que a gente não pode se inscrever em outra vara porque tem que ser na vara de domicílio. É verdade isso? Sim, Ranieri falou a verdade. Cada um se inscreve na vara da comarca que mora. São Paulo, por exemplo, tem várias varas porque a cidade é grande, então é por bairro, por região. Não é? E o fato da pessoa dizer isso não quer dizer que tenha sido isso. Tá? Não estou dizendo que a pessoa está mentindo, mas às vezes acontece assim. Quando é que ela entrou, né, nesse cadastro? Foi na pandemia que ela entrou ou já faz tempo? Porque teve uma época que realmente era mais rápido. Teve uma época que a nossa equipe era enorme, tinha muita, e as pessoas foram se aposentando, essa colega morreu, e a equipe não foi reposta, e só aumentou a nossa carga de trabalho. Entende? A gente começou a atender vara criminal, a gente começou a atender todos os casos de interdição, todos, né? As situações de negligência e violência, e por conta das questões sociais, né, aumentaram também, então a nossa agenda é cheia de prioridades, né? E todas essas coisas teve o que ficou represado da pandemia, né? Então, assim, não sei se agora alguma vara consegue fazer tudo isso tão rápido. A menos que também tenha outra hipótese, que ela tenha adotado uma criança que tenha condições de saúde difíceis e que as pessoas não aceitem.
É isso, eu não sei, ela não comentou nada. A gente sabe as coisas pela metade e fala, nossa, lá é maravilhoso, porque tudo funciona. Não sei como é que foi. Ela só falou que tinha a idade de 1 ano e meio e tal. Enfim, não sei, né? Pode ser. Aí alguém no grupo levantou uma questão hoje e falou assim, mas se a gente está cadastrado no cadastro nacional, não poderia buscar uma criança de outra cidade? Aí até o Ranieri falou, essa é uma ótima pergunta para se explanar. Deixa para perguntar para a Sandra hoje à noite. Então, vou responder. É assim. O que acontece? Todas as crianças, quando a gente vai buscar uma família, a gente busca no cadastro nacional. Mas, primeiro, a gente procura na cidade que a gente está. Então, primeiro eu vou procurar na fila de Santos. Se for um bebê, todo mundo vai querer. Ou todo mundo não, mentira. Muita gente quer. Uma criança até 3, 4, 5 anos, muita gente quer. Então, eu vou achar a família para essa criança em Santos. A menos que haja alguma questão no processo, alguma questão familiar, alguma questão muito específica que se conclua ou juridicamente ou tecnicamente do ponto de vista psicossocial, que seja conveniente colocar essa criança numa família fora da cidade. Mas é raro. Em geral, a gente coloca as crianças pequenas na cidade própria. Isso acontece com todas as comarcas. Então, quando é que eu vou procurar uma criança de fora de Santos? Quando eu não encontrar ninguém que adote aqui. Todo mundo faz isso, porque está na lei. A criança tem que ficar na sua comunidade de origem. E a tal da busca ativa? Então, a busca ativa já é a terceira fase, porque primeiro eu vou procurar, a quarta. Primeiro eu vou procurar na cidade, no Sistema Nacional, tá? Vou procurar em Santos. Se eu não achar, eu vou ampliar a busca para o estado de São Paulo. Se eu não achar, eu vou ampliar a busca para o Cadastro Nacional. Eu estou fazendo isso com um menino de 12 anos. Não tem ninguém que adote esse menino, nem no Brasil, pelo Sistema Nacional. O próximo passo é procurar no grupo de busca ativa. Em Santos, nós procuramos em 2 grupos. Um, que eu não vou me lembrar o nome, talvez alguém me ajude, mas eu não me lembro. E um outro que é para crianças, especificamente um grupo que procura para crianças com questões de saúde, principalmente deficiência física e mental. Tá? Então, é essa sequência. A busca ativa é a última etapa de uma busca que já não deu certo antes. Mas aí não é a gente que pode fazer, é vocês que buscam, então. Sim, a gente que busca. Porque sempre se busca uma família para a criança. A gente nunca busca uma criança para a família. Eu pensei que o adotante habilitado poderia entrar em grupos de busca ativa e se candidatar. É isso? Desde que ele aceite crianças fora do padrão, entre aspas. Porque lá ele não vai adotar um bebezinho saudável no busca ativa. Porque no busca ativa só vão chegar aquelas crianças que a gente já não encontrou ninguém antes. Entendi. Na cidade, no estado, mesmo no Cadastro Nacional Oficial. Entendi. Entende? Tá bom, então, Sandra, obrigada. Eu acho que as minhas perguntas eram essas. Vou deixar para os próximos. Que bom. Quem mais? Sandra, nós recebemos a visita da oficial de justiça. Então, foi uma alegria muito grande que o Cláudio viu antes no processo, e é bem no dia do aniversário dele, né? Então, assim, já foi uma alegria muito grande. Eu falo que vai ser o nosso ultrassom, né? A vida já está aí, a gente ainda não vai conseguir ver o sexo do bebê, mas a emoção já está muito grande. Depois disso, Sandra, quantas entrevistas são? O número de entrevistas, se tem visita, se não tem, isso tudo é critério técnico, é critério do profissional. Tá. Vai depender de cada caso, vai depender de como é que ele vai se sentir com dados suficientes para fazer um relatório. Entende? Então, a investigação, quanto tempo, investigação da mente, né? Não estou falando investigação policial nesse sentido, mas o conhecimento das pessoas, né? Quantos dados vão ser necessários, enfim. Isso é critério técnico, então eu não posso dizer se vai ser um ponto, se vão ser 2, 3, 5, não sei. Não é um padrão, né? Tem essa visita, aquela, não. Entendi. Obrigada, viu? Ótimo. Quem mais? 12 anos, idade que eu desejo. Minha professora de tempo. Quem mais? Sandra, só uma curiosidade.
Nós somos de Santos, crescemos, vivemos, nossos pais estão aqui, nossos irmãos estão aqui, e nós voltamos para Santos durante a pandemia, mas nós ainda temos a residência em São Paulo, né? E, por hora, a gente não pretende voltar para lá, porque nossas empresas nos permitem o home office em 100%. Mas aí, agora, ouvindo a Olivia comentar, eu fiquei um pouco na dúvida. O processo todo eu teria que estar aqui se eu entrar pela comarca de Santos, certo? O processo todo o que você está chamando de todo? Todo o processo, desde a entrada no fórum, entrevistas, cursos, visitas, tudo isso eu tenho que estar em Santos, certo? Então, o processo vai junto com você para onde você for. Tá. Dentro do Brasil. Tá bom. Então, o brasileiro, qualquer lugar do Brasil, vai seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai adotar de acordo com as regras que estão lá. Tem pequenas variações de estado para estado, de cidade para cidade, com relação à documentação, etc., em geral é de estado para estado, mas eu vi a pergunta da Fabiana que me distraí. Recebeu a visita do oficial de justiça dando a data da entrevista, foi isso, Olivia? Acho que ela congelou. Mas travou, Ela recebeu a visita do oficial de justiça. Mas voltando à tua pergunta. Isso mesmo. Nós já entramos com o processo. Se você começa o processo aqui, você vai fazer, enquanto você estiver morando aqui, você vai cumprir as etapas aqui. Vamos supor, você faz o curso aqui e depois você muda para São Paulo de volta. Então, tua entrevista, você vai avisar a vara da infância, vai trazer teu comprovante de residência e teu processo vai ser encaminhado para a vara da infância do bairro que você morar. Entendi, perfeito. Você continua lá, vai fazer as entrevistas lá, vai fazer o resto lá. Se você já tiver no cadastro, você vamos supor que você foi aprovada 10 de março de 2023, sei lá, estou inventando. Tá bom. Você leva a tua data para a cidade que você for e você não vai para o fim da fila na cidade, você vai entrar com a data que você leva da onde você estava. Tipo, se você for da São Paulo, você vai levar essa data. Perfeito. Se você já está com a criança e vai mudar para São Paulo, o juiz vai pedir para o estudo ser feito, o estudo do acompanhamento da colocação, vai ser feito em São Paulo, tá? Então, para onde você for, você leva o seu processo. Agora, se a pessoa mudar do Brasil, for morar no exterior... Ótimo. Oi. Se a pessoa for para o exterior... Tem alguém com o microfone aberto? Se a pessoa for para o exterior, aí ela vai adotar como estrangeiro. Tem gente que está cadastrado e que vai mudar para outro país. Entendi. Então, aí não vai valer mais esse cadastro. O brasileiro que mora no exterior adota como estrangeiro. Então, vai ter que procurar uma agência de adoção internacional, começar um processo de novo. Mas dentro do Brasil, você leva para onde você for. Ah, não, perfeito, porque a preocupação de, eventualmente, não sei em quantos meses ou dias, não sei, das nossas empresas exigirem, por exemplo, o retorno em full-time presencial. Aí a gente para tudo que a gente está fazendo aqui e volta para lá. Não é a nossa pretensão, a gente está curtindo muito o home office e a gente ama Santos, é super bairrista, mas, eventualmente, isso pode acontecer, e aí surgiu a dúvida. Entendi. Beleza, obrigada. Pessoal, um detalhe importante, né, que a gente acompanha o processo, né, e nós sabíamos que nós receberíamos a visita da oficial de justiça. Quando ela veio, eu estava trabalhando, meu esposo estava em casa. Ela voltou mais tarde porque ela não pôde entregar, né, aquele ofício só para ele. Então, né, isso eu acho que é importante, mas foi muito bom porque ela aguardou, eu cheguei do trabalho e ela voltou no mesmo dia. Então, esse acompanhamento é muito importante, né, do processo. É a Olivia, né? Olivia, em termos processuais, no momento em que você viu a determinação do juiz para intimá-la de alguma coisa, você não precisa ficar esperando o oficial de justiça, você pode se dar por intimada e, consequentemente, antecipar tudo. Isso que essa oficial de justiça fez, de não intimar a não ser que estivessem os dois, também é algo que é meio que uma postura dela. Tem oficial de justiça que vai passar e intimar passa no dia seguinte e intima o outro,
Tem oficial de justiça que vai intimar um só e certificar de que intimou os dois, um presencialmente e outro por telefone. As variáveis são bastantes nessa história. Mas o comentário que você fez, eu fiz questão de entrar para comentar de que, se você acompanha o processo, você pode se antecipar e se dar por intimado. Em algumas situações, o oficial de justiça recebe um mandado, ele tem 30 dias para cumprir. Se no dia em que foi dada a ordem para expedir a intimação, você se der por intimada, você antecipou 30 dias o andamento do seu processo. Essa informação vale para todo mundo e essa é uma questão de natureza processual em qualquer processo judicial. Tudo se torna oficial com o registro da comunicação oficial. Quando você tem um advogado, as comunicações oficiais são feitas através de uma publicação no Diário Oficial. Quando você não tem um advogado, as comunicações oficiais são feitas através de oficial de justiça. Técnica e teoricamente, na legislação, já existe permissão legal para que tudo isso seja feito através de meio eletrônico. Eu tenho processos, por exemplo, no Paraná, no Piauí, em Goiás, aonde não existe mais nem publicação em Diário Oficial, nem oficial de justiça. Eu recebo um e-mail me dando a intimação. O e-mail chega na minha caixa postal. Se eu não o abrir em 10 dias, a lei prevê que ele é dado como lido e o prazo começa a correr. A lei já foi montada para que o sistema de informatização das coisas agilizasse o processo. Aqui ainda não se implantou sistemas informatizados a este ponto, mas qualquer um pode interagir com o sistema e adiantar andamentos. Através de um advogado, isso é feito de forma mais automática e mais proativa ainda, porque às vezes um promotor de justiça lança uma dúvida a respeito de alguma coisa, o juiz vai analisar a dúvida do promotor de justiça, vai enviar para o setor técnico para que o setor técnico pergunte para você, você responde, o setor técnico encaminha, o promotor recebe a informação, opina a respeito da informação, e aí é que vai para o juiz decidir. Olha a quantidade de passos que se põe no meio desse caminho. Se você tem um advogado acompanhando o processo, e aí, peraí, eu não estou vendendo serviço não, tá? Eu estou literalmente apenas dando uma informação de como as coisas podem ser. Ele tem condição de simplesmente cortar 3 ou 4 dessas etapas no meio do caminho e, consequentemente, tudo se agiliza, tá? É processo judicial. Processo judicial, todos eles têm os seus caminhos. Está aí a Jussara, que não vai me deixar mentir sozinho a respeito, acabou de entrar, não sabe do que eu estou falando, e eu estou colocando ela na fogueira. A Jussara também é mãe, né, adotiva de 2 meninos espetaculares, gente fina pra caramba, e também é advogada. Eu tenho certeza que ela pode confirmar que dentro de um processo, acompanhar e se adiantar em certas etapas faz com que as coisas andem mais rápido. Daniele, no caso de que não tem advogado, a caso de adoção não precisa de advogado, para se dar por intimado nessa situação, por exemplo, que a Olivia falou, se ela viu lá que já estava definido, já estava determinado, e ela poderia fazer o quê? Mandar um e-mail para o cartório, comparecer presencialmente para tomar ciência? O que você acha que ela podia fazer sem ter advogado? Aí, vamos lá, depende do juiz, tá? O juiz pode simplesmente aceitar um e-mail como ciência inequívoca, mas se pegar um juiz mais rigoroso, que simplesmente ignora toda a legislação processual, que reconhece e-mail como meio de comunicação, vai no cartório, o cartório vai te ouvir e vai lançar uma certidão nos autos. Na data de hoje, compareceu fulano das couves, que se deu por intimado da decisão de folhas tais. Na pior das hipóteses, você pegar o juiz mais retrógrado do planeta, essa é a forma de fazer. Mas a realidade aqui de Santos, por exemplo, eu não tenho dúvida de que o juiz de Santos aceita um e-mail enviado pela pessoa com o endereço de e-mail que consta do cadastro dela, se dando por intimada, tá bom? Oi, Aniele.
Mas, assim, tem casos que se dar por intimado não vai acelerar em hipótese alguma. Por exemplo, no caso já do setor técnico ter determinado a data específica para a entrevista. Você se dar por intimado antes da data, não esperar o oficial de justiça ir lá para se adiantar, não vai fazer sua entrevista ser adiantada, porque o setor técnico já determinou a data. Sim, isso mas às vezes... Assim, para você tomar a decisão, o juiz deu a decisão para você, que você está habilitada. Tem um prazo aí de recurso, então você pode tomar a sua ciência antes para que esse prazo seja antecipado. Mas, assim, se for, olha, dia tal, foi determinada a audiência, dia tal, foi determinada o comparecimento para você, isso não vai fazer sua sessão ser adiantada, porque você foi lá ao cartório antes. Então, vou lhe dar uma notícia, Rita. Hoje eu fui procurado por um casal, por uma monumental coincidência, eu fui procurado por um casal hoje, que está no processo de adoção e sofreram um problema no andamento do processo. Baixei o processo deles para analisar, e eles foram incluídos no curso, né? O curso que todo mundo sabe qual é. A intimação do curso para eles chegou 2 meses depois que o curso tinha sido realizado. Se eles estivessem acompanhando o processo e tivessem visto que foi designado para eles participar do curso, eles se davam por ciente e tinham ido participar do curso. Isso atrasou em 1 ano o andamento do processo deles. Então, é óbvio que se dar por intimado antecipadamente não faz data de agendamento mudar. Isso. Mas eu tenho certeza absoluta que a Sandra já viu inúmeras vezes que alguém não compareceu para a data designada e só foi descobrir depois que a pessoa não tinha sido intimada. Verdade ou mentira, Sandra? Sim. Né? Então, assim, tenha certeza, prejuízo não vai existir de acompanhar antecipadamente. Pode não fazer diferença, é o máximo que vai fazer, mas prejuízo não vai gerar acompanhar e se antecipar nos atos. Eu tenho tranquilidade com relação a isso. Ah, sim, é um cuidado mesmo que a gente tem que ter, é válido. Não é cidade. Que às vezes a pessoa pensa, como o jurisdicionado não conhece muitas vezes o procedimento, acha que isso vai fazer antecipar, né? Eu vou conseguir antecipar. Sessão não antecipada. Agora, para você, nesses casos, é um cuidado que pode acontecer. E, assim, uma curiosidade que acho que também foi conduta da oficiala que intimou a Olívia, porque, assim, eu recebi a intimação no meu trabalho, ela me ligou, o oficial me ligou, eu recebi no meu trabalho e meu esposo recebeu em casa. Então, ele me ligou, falando, onde você está? Posso ir aí? Pode, vem aqui. Eu assinei no trabalho, e aí eu já liguei para o meu esposo, ele foi até a minha casa, né, e intimou o meu esposo. Então, assim, foi uma conduta, vai de profissional para profissional, né, de profissional. Como eu digo, assim, as normas do trabalho do oficial de justiça não prevêem que ele tem que intimar os dois simultaneamente. Por algum motivo, este oficial em especial considera que a natureza daquele ato ele deve cumprir desta forma, simultaneamente os dois. Mas que eu conheça das normas do procedimento do trabalho do oficial de justiça, não existe essa exigência. Ele tem que intimar o João e a Maria. Não diz que ele tem que intimar o João e a Maria ao mesmo tempo. Não há isso no processo dizendo desta forma. Se por acaso houver uma situação de característica especial, o juiz determina, por exemplo, em casos de violência, em casos de medida de proteção à mulher, por exemplo, para tirar o marido de casa e etc., o juiz determina que primeiro seja concedida a ciência da medida à mulher e depois que seja cumprida a ordem para tirar o marido de casa. Imagina se ele vai lá, tira o marido de casa primeiro, a mulher está na rua trabalhando, o marido sai de casa, vai no trabalho da mulher e mata ela. Então a mulher precisa saber antes para de alguma maneira se prevenir. Mas quando isso é desta forma, o juiz determina o procedimento. No normal, no procedimento previsto em lei, nas normas de trabalho dos oficiais de justiça, não existe essa regra de intimar aos dois ao mesmo tempo. Por algum motivo,
esse oficial de justiça, especificamente, resolveu adotar esse zelo. Mas isso não é exigência legal. Ela queria me conhecer, gente, foi isso. Talvez, o cafezinho seu deve ser melhor, Queria, né? entendeu? Mas assim, sabe, merecido. o que eu falo, assim, de nós acompanharmos, porque está marcada a data, né? Dia 16 de agosto. Então, nós sabemos que nessa data, vai que o oficial de justiça não apareça, a gente printa lá o processo na tela e chega lá e fala, olha, nós fomos convocados aqui. Então, quando meu marido recebeu, interfonou aqui, e ele falou que eu não estava, ela falou que ela voltaria, então, depois. Então, assim, aí o medo na hora do meu esposo, amor, vai chegar que horas, porque o oficial de justiça falou que vai voltar, você tem que estar aqui. Então, assim, será que a gente tinha que chegar com algum papel, ou será que isso demonstraria, assim, eles não prestaram atenção? Então, esse foi o pensamento, sabe? Não foi nem antecipar nada, foi perder alguma coisa. Olivia, ela não te, ela te entregou... Ela te entregou uma cópia. Ela te entregou uma cópia do designado. Ela não vai voltar até você no dia 16, não, viu? Então, sim. Não. O oficial de justiça não vai na sua casa pegar vocês, um de cada lado, e levar no fórum, não. Não vai acontecer isso. Você já está intimada para comparecer naquele endereço, naquela data, naquele horário. Você vai lá e ninguém mais, daqui até o dia 16 de agosto, ninguém mais vai falar com você. Sim, não. Coloque na sua agenda e vá lá com aquele papelzinho na mão. É só isso, não vai acontecer nada daqui até lá, não, viu? Se ninguém aparecesse, a gente ia de qualquer forma, entendeu? Porque a gente entendeu, nós tivemos essa ciência mesmo sem saber que tinha que dar uma devolutiva. Mas eu acho que deu tudo certo, né? Foi zelo mesmo, ela queria me conhecer. Agora, é importante lembrar o seguinte, todo mundo que for até o fórum tem que levar a carteira de vacinação. Senão não é, tá? Isso é importante também. A carteira, o passaporte cabresto, não esqueça de levar o passaporte cabresto com você para poder entrar no fórum. No Tribunal de Justiça que não pode entrar sem a carteira. Sandra, Oi. Tem que estar com as 3 doses ou só as 2 doses da vacinação, você sabe? 2, não tenho certeza. 2. Por enquanto, ninguém surtou o suficiente ainda para exigir a terceira. São só as 2 mesmo, tá? Se considera o ciclo completo com 2 doses. Os reforços ainda são só mais um pouco do exercício da dominação social. Só isso. E eu não sou contra a vacina, não. Tá? Não nego a doença, ela é séria, ela mata e etc. Mas o passaporte é cabresto, sem sombra de dúvida. Isso eu tenho tranquilo. Quem tem mais pergunta? Posso falar? Eu não consigo ouvir muito você, Sandra. Eu não sei se é o meu computador, tá? Então, se eu estiver falando pouco contigo, é porque eu não estou entendendo. Mas é só para finalizar esse assunto, eu sempre falo no grupo e eu vou repetir. Todos que entram com o processo de habilitação têm direito à senha. Então, corre atrás da senha, você acompanha o processo. Não entendeu? O grupo de apoio está aqui para apoiar e te ajudar a entender o que pedacinho do processo que você está. Porque é nosso interesse vigiar o nosso processo, para ele andar como foi dito aqui. Fechou. Noite. É importante que acompanhe o processo para, às vezes, tem uma determinação e o processo fica no meio de outros, no meio das urgências, então é bom estar sempre atento e ficar de olho nele, para quando tiver dúvida. Pode falar, Priscila. Oi, tudo bem? Desculpa. Sou Priscila, eu e meu marido, nós demos entrada com a documentação agora no final de janeiro, e aí eu queria saber, assim, esse ano a gente ainda consegue fazer o curso? Hoje, a gente recebeu um e-mail ontem com o número do processo e a senha para acompanhar, e aí eu queria saber se esse ano a gente ainda consegue fazer. Então, tem previsão de pelo menos mais um grupo esse ano, talvez 2, porque a gente também está fazendo reavaliação dos cadastros que já estão há 3 anos na fila. Então, a gente tem, a cada 3 anos, tem que reavaliar. E a gente está fazendo essas avaliações em grupo também.
Então, a gente está reunindo pequenos grupos de pretendentes que estão esperando para fazer. Então, assim, a gente está revezando. A gente, acho que ano passado, teve 2 grupos de processos novos e, se eu não me engano, 9 grupos de quem está na fila. E agora a gente teve um grupo de processos novos, agora em fevereiro, dia 2, dia 4 e dia 11, foi isso. Teve 2 grupos novos em fevereiro, uma turma em 2 aulas, né? E agora a gente vai começar em abril as reavaliações em grupo, quem já está na fila. Quando acabarem essas reavaliações, aí a gente vai fazer mais uma turma de cadastros novos. Mas depende também de formar a turma, né? Como foi feita uma turma agora em fevereiro, vai ter que esperar juntar 20 processos para poder fazer uma turma nova de reavaliação. Tá bom? Então, esse ano sai o curso ainda, mas não necessariamente nesse primeiro semestre, provavelmente no começo do segundo. Ah, não, eu entendi. É porque eu estava também num grupo de apoio de São Vicente, e aí o pessoal comentou que teve um curso agora, mas para o pessoal que se inscreveu lá atrás, antes da pandemia, no início de 2020, aí eu pensei, será, né, você comentou desse processo todo que a pandemia acabou atrasando, se a gente que deu entrada agora, teria ainda a possibilidade de fazer esse ano, ou se ficaria mais para frente? Essa aqui seria mesmo. Não, esse ano. A gente não está deixando acumular muito, não, porque a gente tem um número razoável de cadastros novos, então não dá para deixar acumular. E a gente fez, se eu não me engano, 3 ou 4 grupos online de curso, né? De cursos de cadastros novos. Se eu não me engano, essa foi a 3ª turma. A gente fez 2 ano passado e uma esse ano. Se eu não me engano, foi isso. Eu não tenho muita certeza. O passado, os 2 últimos anos, era uma bola só de lembranças confusas. Então, acho que foi a 3ª turma agora, 2 ano passado e uma esse. 2021 e 2022. E a gente deve ter mais uma ainda esse ano, tá? Entendi. E aí, para a gente saber do curso, é acompanhando o processo. Seria acompanhando o processo ou por e-mail vocês mandam algo para nós, ou só a gente mesmo ir acompanhando o processo? Tá. Tá? Acompanhando pelo processo, mesmo que te mande e-mail, vai mandar e-mail de alguma coisa que está no processo. Então, se eu receber e-mail, já vai estar lá. Entendi. Mas eu acredito que vai ser no segundo semestre. Ah, tá bom. Obrigada. É na modalidade online também? Provavelmente online. Tá bom, obrigada. Aulas, tá? Como? A gente fez 2 ou 3 aulas. A gente fez, acho que 2 turmas com 3 aulas e essa última turma foi com 2. Ah, legal. Uma compactada no tempo e tal, mas a gente vai avaliando, a gente está também experimentando, né? Porque a gente está inventando tecnologia que não tinha. Então, a gente está lá vendo como é que for, enfim. Mas é isso, online. Tá bom, obrigada, Sandra. Quem mais? Sandra, você pode, aproveitando que a Olivia também já foi intimada para a entrevista, a gente também está nessa fase, e a nossa é na próxima semana já, e a gente está aqui super ansiosos, assim, a gente está com dúvida com relação à entrevista, como é que é essa entrevista, se a entrevista é conjunta, separada, embora a gente tenha que estar juntos no dia, se precisa levar alguma documentação a mais. Não, documentação você precisa para entrar no prédio, né? Provavelmente RG e comprovante de vacina, né? Agora, quantas entrevistas, se ajustem separadas, é critério técnico também. Cada colega vai seguir uma linha de trabalho, vai fazer de uma forma. Tem colegas que fazem entrevistas conjuntas o tempo inteiro, tem colegas que fazem uma do casal e uma com cada um, depois outras, não sei. Então, o critério é técnico, cada colega faz da forma que entende, né, dentro da sua linha teórica, dentro da sua linha de trabalho, como, né, avalia tecnicamente que convém. Então, provavelmente, acredito que seja mais de uma entrevista,
né? A maioria dos colegas faz mais de uma. E era entrevista, conversar, enfim, aprofundar, entender a história, né? Entender uma série de... Não é nada de, assim, não é bicho de sete cabeças, não, né? E o critério da visita também, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Ah, vai fazer visita na minha casa, tem casa, tem que estar impecável, tem que estar tudo arrumadinho, tudo lindo, não sei o quê. Também é critério técnico, tem colega assistente social que faz, tem colega que não faz, mas não é para ver se a casa está arrumada ou não. A casa da criança e abrir a porta da geladeira, da casa da família, para a geladeira, deixa comida. Ó, eu vou falar a minha experiência, tá? Boa noite a vocês. Comigo a entrevista, de início, foram as duas, a psicóloga e a assistente social. As duas vieram, conversaram comigo. Depois, foi uma de cada vez. Uma entrevista longa, muito, muito longa, tanto da assistente social como da psicóloga. Assim, foi 1 hora, eu acredito, mais ou menos, cada uma delas conversando, porque elas perguntam até do dia que eu nasci, como foi, pergunta dos meus avós, perguntaram sobre meus pais, todos os meus irmãos, profissão, tudo, elas perguntam tudo. Só que visita não vieram. No final da entrevista, elas falaram, não há necessidade de nós irmos na sua casa. Parou por aqui, agora você só vai aguardar. E foi isso. E aí, quando você fala isso, eu já fico até pensando quem, acho que eu sei quem faz assistente social com essa entrevista. Você deve saber, né, Sandra? Eu não sei se as minhas entrevistas... Quem foi essa? Queremos. Nós temos 2 meninos, né? E com relação ao primeiro, eu não sei se nas minhas entrevistas, os profissionais que fizeram, que eu acabei conhecendo-os pessoalmente através do tempo, eram bastante criteriosos, ou se eu é que era chato demais. Foi umas 3h30 de entrevista, mais ou menos. Eu devo ter detonado a agenda da tarde deles. Exatamente. Ó, aqui a figura, ele conhece o pai que tem, Dá tchau para todo mundo. Quero falar depois da minha entrevista. Foram, assim, mais ou menos 3 horas mesmo, em torno de 1h30 para cada um. Eu acredito que naquele dia, aquela tarde, foi exclusiva para mim, porque eu saí de lá já no finalzinho do dia. Mas, assim, foram várias perguntas, mas nada que seja difícil a gente responder se a gente estiver falando a verdade sobre tudo, né? Porque vem uma pergunta, aí vem perguntando sobre pais, sobre avós, sobre irmãos, sobre profissão, sobre vida, sobre o que você pensa sobre a vida, sobre o que você pensa sobre a adoção, tudo. Então, assim, eu acho que quando a gente está com tudo certinho assim na cabeça, não tem nem como ficar. É um pouco cansativo, porque vem a psicóloga, faz um monte de perguntas, aí depois vem a assistente social de novo, é cansativo mentalmente. Mas é tranquilo. Nada que reprove, né? Não. Se estiver falando tudo... Eu acho que depois elas se reúnem as duas, aí cada uma pega o seu relatório, aí vão conversar uma com a outra para ver se tem alguma coisa ali que não está batendo muito bem, aí é onde... Mas, um tempo depois também para poder elas darem a devolutiva, para dizer que deu tudo certo, que a entrevista foi tudo bem, demorou. Essa é a parte mais difícil, porque aí você fica pensando assim, caramba, foram tantas perguntas, será que eu me enrolei em alguma coisa? Porque foi tanto tempo e ninguém me liga, ninguém me fala para dizer se deu tudo certo. Essa é a parte mais difícil. E aí a gente fica pensando, será que deu certo? Fala, Jussara. Fala aí. Posso falar? Não, é que eu não consigo escutar a Sandra. Se ela está falando, eu fico quieta. Aí alguém fala, Jussara, aí eu falo, entendeu? Eu só queria esclarecer, Jussara, isso que a Fabiana falou, que a equipe sim se reúne depois, os colegas da assistência social, psicólogos se reúnem, mas não é para pegar se tem mentira, não, é para o caso. Tá? A gente não está procurando quem está mentindo, nem nada disso. Esse é o intuito. Então, técnica mesmo, sobre as impressões de cada um, sobre essa troca de impressões, troca de eu queria esclarecer isso, não é para não, porque não é isso. Então, deixa eu aproveitar.
falar. Essa entrevista, para mim, não foi o momento mais difícil. O que eu acho mais difícil é preencher o formulário, para você dar o perfil da criança. A entrevista, para mim, logo, a gente fica ansiosa e tal. Mas a hora que eu entrei naquela salinha, eu já falo muito, né? Então, imagina. E choro muito. Então, eu tive que avisá-la antes de qualquer coisa. Olha, dependendo do que você me perguntar, se for sobre o amor, eu vou chorar, não estranhe. Então, assim, eu achei maravilhoso, porque a gente volta no passado, a gente revê, fala coisas tão maravilhosas que aconteceram na nossa vida, e realmente é aquilo, você tá lá para falar o que é. Então, você tá falando de você tá falando da sua vida em família, em amor de marido, e o que você quer fazer da sua vida. Então, a partir do momento que você decidiu, eu quero ser mãe, tudo que você fala lá vai vir do coração. Será que vai dar certo o que eu vou falar, o que eu não vou? Se der, entre aspas, algo errado, não é algo errado que você não possa resolver. É algo que precisa ser olhado com carinho para que a adoção lá na frente dê certo. Pronto, falei. Eu vou fazer com relação a esse formulário, Jussara, que você está falando, eu também, assim, eu fiquei muito, muito confortável com relação a esse formulário, porque elas conversam com você, elas falam, olha, presta atenção direitinho, você vai pegar uma criança que você acredite, que você vai dar conta dentro das suas condições. Elas olham, aí você escolhe, você está certa disso, é isso mesmo. E assim, eu esqueci essa parte do formulário, que demorou também por conta disso também, porque elas também ficam ali conversando com você, presta atenção, tem crianças assim, você precisa entender que você não está fazendo caridade, você quer um filho, e você tem que pegar uma criança que você acredite que você vai dar conta. Não fique aqui achando, vamos supor, se você disser assim, eu não vou pegar uma criança que tem um probleminha de saúde, dentro, você está querendo dizer isso, mas você não verbaliza porque acha que a gente vai ficar pensando, como assim? Não, a criança é você que vai ficar com ela, você tem que pegar uma criança dentro das suas condições psicológicas, que você sabe que você vai dar conta. Então, assim, é muito carinhoso o jeito como elas... Dessas duas, não sei como são as outras, né? Vou falar dessas duas. Foi tudo muito longo, mas foi tudo com muito carinho e com muito cuidado. Fabiana, obrigada, Sara, obrigada pela experiência, por compartilhar a experiência de vocês. Eu não sei se vocês viram o Guilherme assustado aqui do meu lado, quando eu falei que a gente vai ter que preencher o relatório. É aquele que a gente fez lá no início, né? Que já foi difícil, chorou muito. Já é um filtro danado que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu. Está no Cadastro Nacional online? Isso! A gente, na hora de preencher, tanto detalhezinho que a gente para assim e fala, mas não pode fazer esse tipo de filtro, mas depois que a gente participa dos encontros, depois que participa dos grupos, a gente começa a entender que uma coisa quando a gente gera que vem o que vem. O que vier é teu, já era, né? Agora, você tomar uma responsabilidade, né? Você tomar uma frente de uma criança, e olha, tá sendo uma experiência, a gente pode dizer que é um pré-natal, tá sendo uma experiência incrível, de verdade. Fechei, pode passar. O que acontece Sandra, só um minutinho, só vou falar uma coisa, um comentário disso que ele falou, porque assim, qualquer relação de maternidade ou paternidade, ela já tem a sua complexidade própria, né? Por mais que alguém queira ser mãe e queira ser pai, eu tenho experiência na clínica com isso também, né? É uma situação de muito desgaste, de muita dificuldade. Quem teve filho biológico aqui, não sei se alguém teve, mas enfim, conhece alguém que teve, né? É muito difícil, é um desgaste, é uma entrega, é uma exigência, aquela criaturinha minúscula exige demais dos adultos à volta, do quem está cuidando, né? E quando a gente fala em adoção, a gente vai colocar várias camadas de complexidade nessa situação,
né? Mesmo independente da idade da criança, a gente vai falar de mitos, de crenças, de história, né? A gente vai falar de crianças com que todo mundo tem uma história, todo mundo vem de algum lugar, né? Então, como é que isso impacta na vida de quem está adotando? Como é que isso impacta nas fantasias de quem está adotando? Então, a gente vai falar em adoção numa situação que já parte de uma complexidade por ser uma maternidade, uma paternidade, mas com várias outras camadas, né? Então, o cadastro de adoção, essa avaliação do cadastro de adoção é uma das mais difíceis que a gente faz. E a gente atende situações difíceis, a gente atende conflito de família, a gente atende criança vítima de violência sexual, a gente atende vara da infância, que tem situações terríveis também, no sentido de sofrimento, mas a avaliação do cadastro é uma das mais difíceis, porque a gente precisa definir ali, a partir de algumas entrevistas, se aquela pessoa está apta a adotar ou não, a partir do critério técnico, do ponto de vista da psicologia do serviço social. E isso é de uma complexidade muito grande, né? Então, por isso que as entrevistas são longas, por isso que às vezes colegas optam por fazer várias entrevistas semana, assim, ao longo de um tempo, né? Colegas que atendem junto, depois atendem separado, né? Em algumas situações, quando, por exemplo, a família já tem um filho, ou, né, também inclui essas crianças, dependendo se mora outras pessoas na casa, às vezes também inclui essas outras pessoas. Né? Então, é muito complexo, porque é muito fácil dar errado. E quando dá errado é muito, muito ruim. Né? Então, a gente não quer que dê errado. Então, a gente tenta, de todas as formas, fazer essa avaliação com muito critério, com muito cuidado, né? Considerando toda essa complexidade que tem no cadastro de adoção. Então, não é fácil fazer, né? Mas, enfim, às vezes mesmo com todo esse cuidado acaba não dando certo, mas é isso. E com relação a essa escolha, né, a essa planilha, né, a planilha do Sistema Nacional, ela é até mais reduzida do que a planilha que é do cadastro estadual, do antigo cadastro estadual. Porque o que acontece? A gente precisa saber, como a Fabiana estava falando, quais são as possibilidades que você considera ter para adotar uma criança, né? Se você acha que você consegue lidar, por exemplo, com uma criança que tem um transtorno do espectro autista, né? Você precisa dizer isso para a gente, porque vai aparecer uma criança com essa característica, e se você disser que você não aceita, que você não dá conta, que você não quer, que você não deseja, a gente não vai te procurar na hora que surgir uma criança desse tipo. Ou se você quer uma criança mais parecida com a tua cor de pele, por exemplo. Se aparecer uma criança que não é parecida com o que você escolheu, a gente não vai procurar, ou menino, ou menina, ou quais usuários de droga, ou seja lá o que for, vítima de violência. Né? Então, as crianças que vão para adoção, elas são crianças que têm história, que têm questões, né, de vida familiar, né, que precisa ser compatível com aquilo que você se considera em condição de cuidar. Né, do ponto de vista físico, material, emocional, de fantasias, né, de desejos, enfim, de todos os aspectos. Então, é muito complexo e por isso que é difícil, né, e às vezes demora um tempo mesmo. Né? Até porque é um tempo necessário de elaboração daquilo. Quantas vezes a gente tem, nossa, muitas, eu recebo muito e-mail, telefonema, mensagem de pessoas que querem mudar o perfil porque partiram de uma situação e ao longo do tempo perceberam que poderiam ampliar ou diminuir o perfil ou fazer outras escolhas a partir de experiências, a partir de vivências, a partir de conhecimento, a partir de busca de informação. Então, isso também é possível, né? Por isso que, às vezes, demora um tempo e é um tempo necessário para se elaborar esse processo todo. Obrigada. Desculpa, Rita, te interromper. Sandra, uma pergunta. Essas crianças que elas estão, vamos chamar assim, aptas a serem adotadas, independente de perfil, cor e tudo mais, elas têm alguma relação com as famílias dela? Existe aquele conceito da adoção aberta, onde o pai que entre aspas, deu o seu filho, participa de alguma maneira? Como é que é isso? Essa criança, ela está sabendo que ela é adotada? Claro, dependendo da idade vai saber, mas principalmente os menores de 10 anos, como é que é essa relação? Desculpa a pergunta. A pergunta é bem complexa, né? Tem bastante coisa que você está falando aí, mas assim,
as crianças que vão para adoção, elas são crianças que foram, por algum motivo justo, retiradas das suas famílias de origem, né? Por negligência, por violência, por, enfim, um abandono, uma série de situações. Então, os pais, eles... vou começar do começo, né? Os pais, eles... Por exemplo, acontece uma denúncia ou da escola, ou do conselho tutelar, ou do vizinho, enfim, acontece alguma situação, e por algum motivo mais complexo, essa criança vai para uma situação de acolhimento institucional ou familiar, vai para uma família acolhedora ou vai para uma instituição de acolhimento. E aí, essa informação chega no Ministério Público, e o Ministério Público propõe uma ação na vara da infância contra aquela família, dizendo que aquela criança foi acolhida por motivos X ou Y, ou pedindo o acolhimento daquela família por esses motivos, né? Aí o juiz vai tomar uma decisão, vai avaliar os documentos, vai avaliar a situação e vai determinar, então, convalidar aquele acolhimento e vai começar um trabalho da equipe técnica da instituição onde aquela criança está acolhida para verificar se há condições daquela criança voltar para a família de origem, ou se há alguém na família extensa, pai, a tia, tio, madrinha, alguém, enfim, da comunidade, da família extensa, que tenha condição e queira assumir a guarda daquela criança, enquanto aqueles pais vão se recuperar, ou enquanto aqueles pais vão fazer um tratamento, enquanto aqueles pais vão, sei lá o quê, né, fazer alguma outra coisa para tentar recuperar os filhos. Esse processo vai andando, vai caminhando com a maior celeridade possível, dentro das condições, e aí essa família vai passar por algumas avaliações, tanto da nossa equipe, como da equipe, por exemplo, da saúde mental, da equipe de tratamento para drogas, da equipe da assistência social da prefeitura, por exemplo. Ele vai passar por uma série de avaliações do próprio CREAS, enfim, com assistência, e aí se define, por exemplo, que aquela criança que está acolhida vai voltar para a família biológica, vai voltar para a mãe, para o pai, foi uma injustiça, foi uma calúnia, a criança vai voltar para a família. Ou vai para a guarda da avó, da tia, da madrinha. Ou, se não houver, se os relatórios apontarem que não tem perspectiva daquela criança voltar para aquele núcleo familiar, seja o núcleo de origem ou o núcleo extenso, o Ministério Público vai propor uma ação de destituição do poder familiar. Essa ação pode culminar na suspensão do poder familiar, que o juiz vai avaliar os documentos, vai, né, pedir, eventualmente, outras avaliações, outros estudos técnicos, e pode suspender o poder familiar, e a hora que ele suspende o poder familiar, ele vai colocar essa criança em adoção. Então, a gente vai acionar o cadastro a partir das características daquela criança e verificar quem é que tem condição de adotar aquela criança, pelas características dela, enfim. E o Ministério Público continua com aquela ação contra os pais, e em algum momento o juiz vai destituir o poder familiar, que é romper os vínculos jurídicos daquela família com aquela criança. E aí a adoção se consolida, a adoção se formaliza, né? Até aquele momento a criança fica sob guarda dos pretendentes. Aí, quando destitui o poder familiar, a criança vai de fato para adoção, né? Vai ser adotada formalmente. Com relação a essa outra pessoa que você perguntou, que agora me esqueci, o que era mesmo? Sandra, eu fiz tanta pergunta junta, perdão. Sim, que a criança sabe. Sim. Se a criança sabe, lembrei. A criança sabe a partir do momento que ela consegue ter clareza, né, ter consciência. A gente está fazendo a adoção de uma criança de 5 anos, e desde quando ela tinha 4, ela sabe que ela vai ser adotada e ela está ansiosa pela situação, porque tem um processo, dependendo da idade da criança, de acompanhamento. A instituição de acolhimento, a primeira tarefa dela é cuidar para que aquela criança retorne os vínculos com os pais. Se o poder familiar for suspenso, a tarefa daquela instituição passa a ser trabalhar aquela criança para que ela saiba que ela vai ser adotada e trabalhar, daí, assim, claro que dependendo da idade dela, né, a partir da capacidade de compreensão, da capacidade de entendimento. Tem adolescentes, por exemplo, que não querem ser adotados, crianças de 10 anos, 9 anos, que não querem ser adotadas, e às vezes a gente consegue fazer um trabalho e ela se convence, ela aceita, ou às vezes não. Tem criança que fica lá até 18 que não quer ser adotada, né, porque não quer, e a gente não vai forçar, que pese todo o trabalho, toda a tentativa de fazer com que ela aceite a adoção.
Agora, se é um bebezinho, não tem o que fazer. Mas a ideia por trás da adoção é que a família conte para a criança e vá trabalhando a verdade, vá trabalhando aos poucos, dentro da capacidade dela de entendimento, que ela saiba que ela é adotada, enfim, saiba toda a história dela, que é um direito que a criança tem. Esse é um critério importante. Obrigada, Sandra, por vários pontos. Muito obrigada. Sandra, aquele perfil tão difícil, atualmente ele está sendo preenchido na entrevista, é isso? Assim, o que acontece? Com o Cadastro Nacional, quando a pessoa dá entrada no cadastro de adoção na vara, ela tem que preencher um pré-cadastro no Sistema Nacional. Então, ali ela já tem contato com alguns dados que ela vai precisar colocar na planilha, que é aquela planilha da entrevista. Então, quando ela vai dar entrada, eles preenchem lá o pré-cadastro e recebem um número de protocolo. Esse número de protocolo faz parte dos documentos necessários para dar entrada no cadastro aqui em Santos. Né? Então, as pessoas já têm contato com essa ficha, mas é uma ficha bem mais enxuta do que aquela que a gente dá na hora da entrevista. E na hora da entrevista quando nós participamos, há muito tempo atrás, né, nós recebemos esse formulário e trouxemos para casa para respondê-lo com calma e depois devolver. E naquele momento, nós tomamos uma atitude de nos experimentar. Né? Eu tirei cópia do formulário e eu respondi sozinho, a Adriana respondeu sozinha, e depois nós comparamos as nossas respostas. Isso foi algo até muito positivo para nós, para nos conhecermos em termos de pretensão, limitação, compreensão de cada uma das coisas. E, graças a Deus, foram poucas as divergências nas respostas, e nós apenas ajustamos essas divergências. Eu achei realmente isso bastante interessante, e eu acho que talvez seja um método interessante a ser aplicado, porque ajuda muito a que haja uma compreensão da forma com que cada um vê todas aquelas perguntas e ajuda a construir a identidade do casal para aquele questionário, que é, como disse... Cadê? Acho que deve ter fechado a câmera, né? Como disse... cara, sei lá, eu já estou meio perdido aqui, peço desculpa. Mas ele, o rapaz que estava ao lado da Rita, né? Porque o nome que aparecia, eu acho que eles saíram. Ah, não, tá aí. Ele falou que era um questionário realmente bem difícil de responder. É uma coisa que mexe com a gente. Então, é uma coisa bastante complicada. Olha essa figura fazer bagunça aqui atrás. Eu vou dar... Vê se pode isso. Realmente, é Guilherme seu nome, não é isso, Guilherme? Realmente é algo que mexe com a cabeça da gente. A Adriana, até hoje, volta e meia, quando nós estamos conversando com alguém a respeito do processo, ela sempre refere que foi a coisa mais difícil para ela e que ela se sentiu mal com ela mesma, como se estivesse numa loja, nas prateleiras, escolhendo um produto que mais lhe interessava. Ela usa sempre essa comparação e para ela foi bastante difícil. Por um lado, eu acho que essa dificuldade representa um pouco de conteúdo, né? Porque é algo que mexe com a gente, com a capacidade de despreendimento, de entrega de cada um. Mas, por outro lado, numa maternidade e paternidade naturais, ninguém espera, não se conta num casal normal que o seu filho seja vindo de pais drogados, porque vocês não são drogados, os pais não são drogados. Só que, no entanto, quando você vai preencher o formulário, você tem que opinar a respeito disso. Você não é uma pessoa violenta, não agride os outros, mas você vai ter que opinar se aceita receber crianças que venham de agressões, de violência física. É realmente uma coisa bastante difícil de ser trabalhada no interior de cada um. Sara está com a mãozinha levantada? Eu? Então, esse do formulário,
isso que a sua esposa disse, no começo eu ficava assim, eu pegava o papel e fazia assim mesmo. Como é que pode? Isso não faz sentido. Parece que eu estou comprando, parece que eu estou tendo que escolher como meu filho vai ser, sendo que não é assim quando a gente tem um filho biológico. Aí, isso foi uns 5 minutos só. Depois que eu comecei a ler, falei, peraí, tá fazendo sentido. Por quê? Pô, eu escolhi um outro caminho, que é o da adoção, ele é diferente. Então, rapidamente, deu esses 5 minutos, aí depois caiu a ficha. Pô, eu tenho a chance de escolher do jeito que eu quero. Por exemplo, eu queria muito menino, né? Então, aí foi rapidinho. É um momento que eu acho que a mulher deve ter, a maioria. Pô, parece que eu tô... Mas depois, eu rapidamente... Pô, mas não tô comprando. É que eu escolhi adotar. E adotar é assim. Se é assim, então vamos embora fazer assim. Aí começa a ler, nossa, mas que pergunta estranha, por que é isso? Ah, porque lógico, eu tenho que saber até onde eu posso ir, até onde eu vou conseguir cuidar, se eu, né? Então, não só eu e o marido. Então, depois eu fui vendo que tudo fazia sentido, especialmente e principalmente porque eu escolhi a forma da adoção, então ela é totalmente diferente. Então, eu não sou muito de ficar comparando, o biológico é assim, a adoção é assim. Exatamente, porque a minha ficha meu caminho é a adoção, então o biológico. Mas é normal, eu acho, ter essa sensação. É isso mesmo, Jussara, principalmente porque essa questão é uma questão que passa pelo racional, né? Parece que eu estou escolhendo, parece que... Mas no fundo, do ponto de vista emocional, o que acontece é que é a hora que cai a ficha, né? É a hora que você está se dando conta, né, de que isso que você falou assim é um outro caminho, é uma outra história, né? E isso tem um peso emocional, tem um peso no sentido de talvez trabalhar um pouco mais em alguns casos, né, a questão do luto pela impossibilidade de uma maternidade ou paternidade biológica, né? Então, são várias camadas de elaboração, né? E essa ficha, quando ela vem te joga na realidade, né? Te traz te puxa para a realidade com força, né? Porque até então talvez você esteja ali numa fantasia, não, vou ter um bebezinho, vai substituir, vai ser, né, uma coisa, só vai mudar o jeito que entra na família, muda o jeito que entra na família, mas traz junto uma complexidade muito grande, né? Então acho que essa hora é a hora que bate ali a real, né, de saber que aquela criança que vai ser teu filho ou tua filha vai vir com uma história diferente da tua, vir de um lugar que você não conhece muito bem, às vezes isso fica uma coisa assustadora, né? Então, do ponto de vista racional, parece que eu estou escolhendo um lanche no Netão, que você quer batatinha, você quer não sei o quê, você quer folha, você não, né? E, na verdade, aquilo ali está te trazendo um exercício racional de pensamento, mas também está te forçando a trabalhar questões emocionais, questões muito profundas, muitas vezes, né, que são difíceis, que são dolorosas mesmo, que vão mexer com coisas que, né, eu só queria adotar, não estou querendo mexer em mais nada, mas você se vê ali naquela situação, né, de fazer essas reflexões, e elas são importantes, e a equipe técnica está disponível para trabalhar junto com vocês essas questões, né, para ajudar a elaborar, para ajudar a pensar, para ajudar a entender, para saber um pouco melhor o que significa cada coisa, que consequência tem, por exemplo, né, escolher uma coisa ou outra, além do grupo de apoio, como o Daniel falou no começo, né, também a equipe, também profissionais, pesquisas, enfim, né, vai trazendo toda essa complexidade. Quer falar mais, Daniel? Está com a mãozinha levantada. E agora você está sem microfone. Está sem microfone. A gente não está te ouvindo. Está no mudo. Desculpa. Não, a mãozinha, o Vitória é 10 vezes mais veterano no Zoom do que eu, para fazer audiência,
para atender clientes online, eu uso outras duas plataformas, ou o Webex ou o Microsoft. O Zoom são raramente. Agora, o Vitório passou 2 anos fazendo aula no Zoom, né? Então, ele sabe muito bem todos os recursos. Quando ele viu que eu queria falar alguma coisa, ele veio aqui, não, pai, peraí. Enfiou a mão no mouse e levantou a mãozinha. Desculpem, já falei, é mais do que devia. Quem mais? Tem pergunta? Já são 9h05, gente. Não dó de mim, estou desde as 8 da manhã trabalhando. Quem tem mais questão, tem mais pergunta? O que você quer ver? Alguém tem mais alguma coisa? Eu vou deixar meu e-mail aqui, para quem não tem ainda, e que tiver mais alguma dúvida, quiser mandar e-mail. Acho que todo mundo tem, mas eu vou deixar de qualquer jeito. Certinho. Quem tiver dúvida, pode mandar e-mail. Tá bom? Mais alguém quer falar? Beth? Oi, Sandra. Hoje quem ficou sem som fui eu no começo. Não, mas tudo bem, eu estava aqui só ouvindo. Foi muito esclarecedora, viu, Sandra? Foi muito esclarecedora. Eu acho que tirou todas as dúvidas. E quem tiver mais alguma, ainda é tempo de perguntar, né, Sandra? Pode perguntar. Então, legal. Muito obrigada, Sandra. Eu quero aproveitar só aqui e falar para o grupo que quem tiver alguma... Isso aqui está caindo toda hora. Quem tiver algum tema, alguma coisa que queira discutir, alguma dúvida, tá? Eu congelei. Agora você desligou o microfone. Espera aí. Agora tá. Eu estou com o celular do meu filho, que o meu eu preciso comprar, está muito velhinho, preciso comprar outro. Então, quem tiver algum tema, né, que queira trazer, a gente procura alguém para falar sobre o tema, porque normalmente a gente pergunta, mas ninguém fala, a gente vai trazendo o que a gente acha interessante, mas é legal o grupo também trazer, viu, gente? E a Sandra falou muito bem, como sempre, eu acho que sempre quando é alguma coisa que se refere ao fórum, a gente chama a Sandra, que é a pessoa mais certa e indicada para esclarecer aqui o grupo, esclarecer a gente, né, Sandra? Obrigada, viu? Imagina, estou à disposição sempre. Às vezes eu quero participar mais, mas não consigo, me atrapalho, enfim, mas sempre que possível eu estou aqui. E deixei meu e-mail aqui para quem tiver mais alguma dúvida, tá bom? E é isso. Rita, você levantou a mão? Tá perto. Isso, eu levantei. Vi que tem, como tem gente nova, assim, só para a gente ressaltar de novo, né, que o pessoal do fórum, né, a Sandra e todo mundo do fórum, eles são sempre muito solícitos. Você manda e-mail ou até liga para lá, sempre estão ao nosso auxílio. Isso é fantástico. A gente está desde 2020 ainda nesse processo, agora que vamos ter a entrevista. Então, quem está começando, a gente fala, é bom ter paciência, e eu falo para vocês, todo mundo que olha para a gente fala, nossa, quanto tempo, por que tudo isso? Eu também acho que é muito tempo, mas não por nós, eu acho que é muito tempo pelas crianças, porque às vezes a gente quer um perfil e a criança depois sai desse perfil e aquela criança poderia ter um lar, mas por nós, eu acho que é todo esse trâmite que a gente passa, essas experiências que a gente troca, o pessoal que já adotou, né, o pessoal que está iniciando, o pessoal que está no meio, isso é fantástico, e a gente cresceu muito, né, nós mudamos muito o pensamento com relação à adoção, nós conseguimos enxergar que nosso filho vai chegar, e ele não vai nos chamar de pais, que vai fazer birra para a gente, e foi isso que a gente conseguiu aprender também aqui no grupo, né? E a Beth falou, eu acho que sobre sugestão, eu queria aquela moça Sinara que tem um canal, eu acho fantástico, esse assunto de como meus filhos vai chegar e como que vai ser esse processo, eu acho muito importante. Vira e mexe a gente está passando alguma reunião com isso, porque é chocante. Eu não tinha imaginado, né, que a criança ia chegar em casa, ela não ia talvez me aceitar.
E aí eu já estou nesse processo, tipo, ele vai chegar, não vai me aceitar, eu só tenho que amar, e um dia, uma hora, o chamar mãe ou pai vai chegar, entendeu? Então, assim, a gente esse processo, essa troca que a gente tem, o tempo que demora, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para a gente conseguir a habilitação, é o tempo necessário para nosso amadurecimento. Eu queria só acrescentar e agradecer a Sandra Sandra, fantástica, Sandra, obrigada por todo esse tempo, sempre está assim, à nossa disposição, aí pegando o seu tempinho da noite, né, do seu descanso para estar tirando as nossas dúvidas, apaziguando um pouquinho o nosso coração nessa espera. Meu Deus abençoe imensamente. Estou à disposição, se precisar de mim, estou aqui, tá bom? Fala, Jussara. Bom, Rita, quando o Daniel chegou, ele tinha 9 meses. Quando ele chegou na minha casa, tal, assim, que, meu filho chegou, aí passou um dia, me veio o meu primeiro pensamento, assim, de insegurança. Meu Deus, e se o Daniel não me quiser? A criança só tinha 9 meses. Mas foi minha primeira insegurança. Meu Deus, e se o meu filho não me quiser? Mas foi só 5 minutos, tá? Que passou também. Aí eu caí, peraí, como assim? Não é nada disso. Que isso, sabe? Pô, a criança tem 9 meses, você se preparou para isso, blá, blá, blá. E aí foi isso, foi 5 minutos de segurança. O resto é relação mãe e filho, birra é normal, lógico, crianças maiores têm mais dificuldades, também é normal, mas assim, se você preencheu lá aquele formulário lá, e você pôs lá, que nem eu pus de 0 a 1 ano, menino, esperei que tinha que esperar, chegou, eu tive essa insegurança. Agora, quem escolhe criança tardia, né, com mais idade, tem também o mesmo tempo para amadurecer e se preparar para isso, porque vem trabalho junto, mais do que o normal de uma criança de 9 meses, porque ela tem um histórico que a gente tem que respeitar, e mãe que é mãe consegue resolver. É difícil a gente, tipo assim, ganhei agora o Dia das Mulheres meus filhos, a gente é bem isso aqui, mas a gente está preparado, porque está no grupo de apoio, porque está nas reuniões, porque está sempre lendo e se informando sobre isso, então a gente vai ser, super mãe. Tipo assim. Até uma coisa que eu falo assim como sugestão de tema é trazer esse tipo de expertise, Jussara. Trazer essas coisas do tipo, não o que a criança... Porque a gente fala muito, terceiriza muito a situação, mas era legal a gente trazer, a quem tem experiência, de trazer quais são os pensamentos que passam por nós. Então você quer falar um pouco da gente, né? Nossa, interessantíssimo. Eu tô dentro e eu falo pra caramba, tem um montão de coisa pra contar. É só arranjar o tema aí, e tem bastante gente que participa aí, tem o Ranieri, tem eu, tem um montão de gente que não tá aqui, mas que tem muita coisa pra contar. Eu acho que esse daí... Quando voltar ao presencial, então, esse tema tá ótimo, porque a gente não vai parar de falar mesmo. Presencial. E no Instagram tem uma série de pessoas, né? Tem a Sinara também, que é de Vira e Mexe, mas tem a Bruna Gustain, ela adotou 5 de uma vez, né? E tem várias pessoas, né, que estão passando. É o momento que o pessoal está falando muito em adoção, e eu sugiro que, assim, quem está começando, fazer isso. Siga essas pessoas, procura essas pessoas. Eu sou católica, eu sigo Católicos por Adoção, né, porque é um canal, né, no Instagram, um perfil no Instagram que é só sobre adoção, e ele conta essas coisas, também tem entrevistas, enfim. E procurar, para quem está começando a se aprofundar cada dia mais, para poder ver essas questões aí, para amadurecer aqui no coração a vinda, né, dos filhos. Desculpa, acho que eu tomei muito tempo já. Eu gosto de Sara, fala pra caramba. Como é que é o nome do teu marido, Rita? Guilherme. Guilherme, eu achei esse tema fantástico, Guilherme, porque as pessoas ficam falando muito das crianças, como é que vem, como é que não vem, e
E, assim, falar sobre a psicologia, vamos dizer assim, do adotante, do que se passa, de como é que se sente, acho que genial, eu acho brilhante, esse tema é importantíssimo. E assim, eu até completo, tá? Não só essa do pensamento, mas eu sugiro já um segundo tema, porque quando a gente tem, né, a gente não teve a oportunidade de gerar um filho, mas a gente vê, quando gera-se um filho, no 3º mês o quarto já está pronto da criança, não sabe nem do sexo, né? E esse tipo de preparação para uma adoção, que nem, graças a Deus, a gente adquiriu recentemente a nossa residência, só que assim, a gente adquiriu com um quarto a mais, porque a gente, as coisas tá tudo lá, mas o quarto tá um depósitozinho, porque a gente não sabe ainda o que fazer, a gente não sabe se vai, tem que comprar 2. É normal, o meu também era. Então, e aí, vai colocar um armário, o que a gente faz, né? E eu tô brincado. Mas tem ursinha de pelúcia grudada na porta. Que aquele quarto tem dono. Guilherme, fala, Sandra, desculpa. É que você guarde o dinheiro, coloca na aplicação, tem uns fundos ótimos, guarda o dinheiro lá e quando a criança chegar, você, né? Aí... Boa ideia. Guilherme, vou te contar. Quando a criança chega é mais gostoso, viu? É uma delícia. Você fica louquinho, mas é uma delícia. Guilherme, vou te contar uma coisa. Assim, nós resolvemos, nosso processo, passamos por várias fases no nosso casamento e tal, resolvemos adotar, demos entrada na papelada, e algum tempo depois começamos a comentar a respeito com algumas pessoas. Pessoas próximas, familiares primeiro, amigos. Logo que nós falamos para alguns amigos, nos dias seguintes nós ganhamos carrinho, ganhamos cadeirinha, ganhamos algumas coisas. Caramba! Assim, eu ganhei um carrinho daquele super bambambam, né? Era usado, tinha sido, mas estava novinho, impecável. Peguei o carrinho, mandei na lavanderia, ele voltou zerinho para casa, eu gastei 5 rolos de papel filme, transformando num casulo, fixei umas buchas no teto da área de serviço e prendi o carrinho no teto da área de serviço. Eu não tinha a mínima ideia de quando aquele carrinho seria usado. E isso aconteceu com várias coisas. Aí, chegou. Você literalmente tem que montar um enxoval, no nosso caso, e nós já ouvimos essa história de algumas dezenas de pessoas, né? Eu e a Adriana participamos aqui do grupo de apoio à adoção desde 2010, então estamos indo aí para 12 anos participando do grupo. Nós já ouvimos de dezenas de pessoas. Num espaço de 24 horas, você tem que providenciar fralda, mamadeira, roupa, berço, cadeirinha para o carro, o carrinho, e assim, montar um enxoval. Graças a Deus eu tinha no escritório um pessoal de apoio muito bom, porque, aconteceu exatamente assim. A Adriana trabalhava comigo, nós saímos para almoçar do escritório, almoçamos no centro, e aí falou, vamos tomar um café? E nós resolvemos ir tomar um café numa padaria que tinha lá no Canal 3, eu estou indo, toco o telefone. Olha, aqui é do fórum, eu não sei se o senhor lembra, mas estão no cadastro de adoção, queríamos marcar uma entrevista, porque surgiu uma criança, eu estou indo para aí. Não, como assim? Não, é agora. Eu literalmente fiz o retorno com o carro e fui para o setor técnico ser atendido pela Sandra para mostrar a fotinho, né, do Vitório para a gente, que essa foto está guardada. E aí não deu para conhecê-lo no mesmo dia, fomos nos conhecer no dia seguinte, mas no momento que nós conversamos com ela, nós decidimos, independente de conhecê-lo ou não, e eu simplesmente liguei para o escritório e falei, olha, eu não vou voltar. Voltei 2 dias depois, porque foi uma epopeia de comprar o berço, arrumar alguém que fosse montar, desocupar o quarto, que como o de vocês, era um lugar que apenas acumulava um monte de coisa, toda uma epopeia. É produzir um enxoval em 24 horas, mas é muito legal. É uma excitação, é um volume de energia correndo dentro da gente, é um monte de coisa. E aí, caraca, nós fomos conhecer o Vitório, putz grilo, ele sentado no meu colo, estava frio que doía,
ele estava com uma jaqueta daquelas estofadas e tal, aquela bolinha, ele tinha um rosto que ele era uma bolacha traquina, assim, o rostinho dele. Nossa Senhora, são tanto lá na Casa Vó Benedita, que estava em julho, época de manutenção, a casa estava desativada, as crianças vão para a casa de voluntários, porque estava tudo em obra. Aí uma voluntária foi até lá levá-lo para a gente conhecer. Caraca, não, desculpa, de novo, estou falando demais. Tem história para contar para alguns dias, tudo vivenciado de uma maneira muito gostosa. Já o Henrico, essa figura aqui, né? Nós fomos conhecê-lo no Família Acolhedora. Ele estava com uma família acolhedora, ele não estava em instituição, né? E aí, hoje, nós estamos vivendo uma experiência muito especial aqui em casa, né? Nós somos família acolhedora. Estamos com uma menininha que acabou de completar dia 1º 6 meses, chegou para a gente com 19 dias, você já está aí há quase 6 meses com a gente, e ficamos sabendo semana passada que, apesar de todos os esforços da rede em apoiar a mãe, etc., provavelmente ela vai para a adoção. Né? Mas é viver uma experiência muito especial, estar acolhendo uma criança que muito provavelmente vai para a adoção. É um negócio bem diferente, bem legal. Eu quero escutar dessas histórias, viu, Ranieri? Faça um favor aí, organize. Vocês estão no grupo do WhatsApp? Sim, a gente está então, lá. Manda mensagem lá, a gente bate papo à vontade. Maravilha. Liberar a Sandra, né? A Sandra não está no grupo, né, Sandra? Não tem paciência para isso, não, né? Não tenho paciência, Ranieri. Meu celular... Não, paciência é tempo, é condição. Mas, assim, meu celular é para o pessoal e são mais de 100 pretendentes. Se eu entrar no grupo e ficar respondendo todo mundo, eu não vou ter mais vida, né? Não vai ter mais do que compreensível. Eu disponibilizo meu e-mail para quem quiser mandar e estou à disposição pelo e-mail. E, às vezes, a Beth me manda umas mensagens quando tem alguma dúvida mais crucial, assim, ela me manda, eu respondo logo que eu consigo. Então, eu peço desculpa, mas eu não tenho energia, eu tenho perna nem braço para fazer parte do grupo. Eu até queria muito, mas não consigo, não. Mas estou à disposição. Fica o que é um colo, filho? Põe no colo. Ô, Sandra, viu, Ana? A Ana já vai colocar os temas. Eu adorei também. É inovador esse tema, né? De pensar nos pretendentes, no que, olha só, nas preocupações e pensamentos dele em relação à adoção. Eu amei esse tema mesmo. E a contação de história de cada um também é muito bom, que nem diz a Jussara, para o nosso presencial. Vamos ver se a gente consegue, vamos combinar e vamos ver o espaço lá, para ver se a gente consegue em abril ou maio. Sem falta, porque eu acho que está todo mundo com saudade de se ver, né? Beth, tem que fazer uma extra esse mês, já presencial, e acabar com esse perrengue. O Ranieri está doidinho para fazer presencial, né, Rani? Está faltando espaço, Beth? Oi? Está faltando espaço? Não é espaço, não. O problema é por causa da pandemia que a gente tinha. Aí veio essa outra onda aí, a gente ia fazer, parou. Então a gente vai fazer assim. A reunião do grupo de adoção, por precaução, não pode acontecer. Mas o jogo de futebol pode, né? E um monte de outras coisas pode. O gordinho vai falar. As crianças não podem ir para a escola, mas o jogo de futebol pode. E por aí vai a congruência absoluta da nossa sociedade. O que significa dominar para escravizar não pode. Agora, o que significa usar para ganhar dinheiro, isso pode. É verdade. Assim funciona. Ô, gente, só para finalizar, então, a gente vai continuar, vai fazer a presencial, vai continuar com a online, tá? Online também vai continuar, porque tem gente que não vai poder ir, que é de longe, né, e que participa também. Então, Sandra, obrigada por ter... Já foi a Sandra. Boa noite para todos, gente. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer em vermos, hein? Pessoalmente é melhor.